Salve, galera! O canal De Olho no Jogo de volta com novas atualizações. Nesse novo formato, claro, adaptado a essa nova realidade do mundo, né? Tá todo mundo mudando um pouquinho a rotina. E nós aqui do De Olho no Jogo, eu, o André Ribas e o Daniel Piva, também estamos mudando, estamos aqui nos adaptando para levar informação, para levar em conteúdo para você. Afinal, já tem muita gente em casa, né? De quarentena. Então vamos levar conteúdo para essa galera. E hoje a gente vai falar sobre Libertadores da América e sobre Felipe Aguilar no Atlético. Ele é reforço, não é? É um jogador caro, é as duas coisas, enfim, esse é um tema que a gente vai debater, mas antes eu já vou fazer aquele pedido tradicional, né? Para você que está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no De Olho no Jogo, que sempre tem informação nova. Agora a gente vai voltar a atualizar o canal com esses novos recursos aí. E vamos falar sobre Felipe Aguilar e sobre Libertadores. É para isso que a gente está aqui, então bora começar. Bom, primeiro sobre essa questão do calendário, né? Nessa semana, André e Daniel, o presidente Alejandro Domingues criou aí uma expectativa de um retorno no dia 6 de maio, já que a suspensão da Liberta está valendo até o dia 5, né? Uma suspensão oficial de toda a primeira fase. É uma visão otimista, hein, Daniel Piva? Tudo bem? Tudo bem, Guilherme? Um abraço a todo mundo acompanhando aqui o nosso canal. Que se cuidem nesse período, o futebol está parado, não à toa. Respondendo à pergunta, Guilherme, é difícil a gente passar muita previsão de datas, porque envolve muitas questões. É uma pandemia, não é algo fácil de se resumir. Mas, sendo direto, se fosse para apostar em algo, considero que é sim uma visão muito otimista, porque se para o Campeonato Paranaense, que se trata de um estado, acho arriscado a gente falar em 30, 45, 50, 60 dias, ao falar de Libertadores da América, isso é ainda maior, porque foge só do Paraná, foge só do Brasil, envolve toda a América do Sul. Então é um caso novo ainda, então é muito difícil da gente conseguir apontar datas, mas 5, 6 de maio, início de maio, acho bem arriscado, acho bem complicado que a gente já tenha a volta de todas as competições, inclusive a Libertadores da América. Que cenário nebuloso, hein, André? É um cenário bem complicado e aqui no Brasil a gente está no começo ainda, né? Os primeiros casos aconteceram aí nos últimos dias, então é complicado, como o Daniel bem disse, projetar. Eu acredito que essa data, 5 de maio, logo vai cair, logo vai aparecer outra data, porque é muito difícil você criar já um planejamento. Maio está logo aí e a gente está no começo. O pico da pandemia ainda está por vir. E como bem disse o Daniel, não envolve só as questões do Brasil, de como o Brasil vai tentar fazer com que não aumente, né, não se espalhe o vírus. Envolve vários países, envolve segurança pública, várias medidas que precisam ser tomadas. Então, acredito que é bem complicado que a gente tenha Libertadores já em maio. Alguns fatores importantes aí antes da gente passar para o Felipe Aguilar. Primeiro, o Brasil é o país com potencial de maiores complicações em relação ao novo coronavírus, até pelo tamanho do país, né, pelo tamanho da população, por ser um país que ainda não fechou fronteiras, né, principalmente na questão aérea, alguns fechamentos de acessos, né, através da via terrestre já foram anunciados pelo presidente Bolsonaro, mas aí tem uma série de complicações para saber como o Brasil vai conseguir controlar isso. E outro fator importante para a gente levar em consideração é a questão do Campeonato Brasileiro estar previsto durante as datas da Copa América. A Copa América já foi para 2021, mas o Brasil não tinha essa data sobrando, né? Senão poderia ser disputado ali com os clubes brasileiros. Não é o caso. O calendário do Brasil ele já é apertadíssimo, ele já não cabe durante uma temporada completa, uma temporada normal, ainda mais num episódio de exceção como esse. Mas vamos falar do Felipe Aguilar, que não é um reforço para a primeira fase de Libertadores, né? Ele, para disputar essa competição pelo Atlético, depende de uma classificação do Furacão para a segunda fase. Mas, Daniel, é um bom reforço? Está muito caro? Ou o Felipe Aguilar é as duas coisas? As duas coisas. Eu considero ele assim, porque o Atlético,
contratou muito pouco nessa temporada, então se me falassem só, o Atlético contratou o Felipe Aguilar, ia falar, pô, boa contratação. Mas aí quando você vem com a informação completa, que pagou 10 milhões de reais, ou aproximadamente 10 milhões de reais por 50%, já é algo que não me faz tanto sentido assim. Considero uma boa contratação para elenco / time, porque vejo com potencial de ser titular. Vejo ele em condição de desbancar ali Robson Bambu, Lucas Alter, nessa disputa pela titularidade ao lado do Thiago Heleno. A dupla em si vai ter suas ressalvas, mas vejo o potencial para ser ela. Só que quando a gente entra nessa questão da forma da negociação, 10 milhões de reais, 50% de um jogador que não vive uma boa fase, não teve uma valorização e que não tem um potencial de revenda, foge totalmente ao modelo de negociação do Atlético. Então, se fosse para fugir do modelo, do padrão do Atlético, eu teria feito isso em outra posição, em algum outro nome. Mas pensando apenas daí com a cabeça do Dorival Júnior, comemoraria com a cabeça de Mário Celso Petralha, ficaria meio insatisfeito, não é o tipo de contratação que o Atlético costuma fazer, não. Chega para ser titular mesmo, André? Eu acho que chega ali para brigar por vaga com Robson Bambu, que pode estar de saída do Atlético, que faz mais sentido ainda a contratação do Aguilar. O Aguilar é um jogador que tem um passe muito bom, uma saída de bola muito boa, e numa equipe como a do Atlético, que gosta de ter a bola, e principalmente nesse começo, né, os zagueiros também participam muito dessa construção junto com os laterais, é bem interessante. Ele não é um defensor muito rápido, esse é um dos problemas dele. Ele é alto, tem por volta de 1,90 m, mas também na bola aérea não é onde se destaca. Ele se destaca principalmente antecipando nos desarmes. Ele é um jogador que consegue fazer muito bem essa leitura, tanto que não é tão veloz, mas nos confrontos ali, 1 contra 1, ele consegue ali ter uma superioridade. O peso do valor é muito grande. Você pega 10 milhões, o Santos pagou 8 milhões por 100% dele. Pagou a contratação, mesmo que tecnicamente não, porque ele teve altos e baixos na equipe do Santos no ano passado, mas para o Santos foi uma negociação interessante. Para o Atlético sai um pouco dos valores que a gente costuma ver o clube trabalhar, mas o nome é um nome que eu acho que tem relação com o mercado que o Atlético procura. Eu acho que só foge mesmo o valor. É interessante porque, como nome, ele é um ótimo jogador, eu concordo, principalmente na questão de um zagueiro com a bola, não um zagueiro construtor, ele tem mesmo essa capacidade, é um jogador com esse diferencial. Vejo ainda que ele tem defeitos, especialmente nos embates físicos, quando pega um centroavante, aquele mais clássico, né, aquele 9 mais forte, e também na velocidade, não é um jogador tão rápido, e o que é uma necessidade dentro do modelo do Atlético, né? O zagueiro precisa defender com 40, 50 metros as costas dele. Agora, se o Felipe Aguilar viesse por empréstimo para o Atlético, para mim seria exatamente o tipo de contratação que o Atlético faz. Aquele cara que está sem espaço no outro clube e que vem emprestado para o Atlético. Mas não, é um investimento grande e sem entrar naquele método de ter o poder de revenda, né? Acho que isso também pesa muito, porque não é um jogador que o Atlético vai negociar. Dá até para comparar com o Abner, né, Daniel? Exatamente, são valores idênticos, mas modelos de negociação completamente distintos. O Abner, o Atlético adquire pagando a multa rescisória dele com a Ponte Preta, que era o clube que o revelou. Só que o Abner, embora não tenha correspondido no Atlético, é um jogador que era uma promessa. Ali o mercado brasileiro via o Abner como o futuro da lateral esquerda. O Atlético tinha o Renan Lodge, renegociou o Renan Lodge com o futebol europeu, aí o mercado brasileiro passou a olhar muito o Abner, tanto que equipes como o Corinthians estavam observando o Abner, outros clubes estavam interessados, só que o jogador, infelizmente, ainda não correspondeu. O modelo de negociação no Felipe Aguilar, a única semelhança é o preço, porque os demais fogem completamente do padrão. O Abner tinha um potencial de revenda imenso, o Felipe Aguilar vai ser uma surpresa daquela, é só uma temporada impecável dele para o Atlético conseguir revendê-lo. E aproveitando, falando um pouquinho mais da parte técnica, eu conversei com um analista do Santos, o Felipe, que agora até vai estar junto com o Sampaoli lá no Atlético Mineiro, e um dos problemas que o
o Aguilar teve na temporada, ele teve algumas falhas, e falhas importantes, né, Guilherme, em clássicos, e ele se mostrou bastante abatido, principalmente no jogo. O nível de concentração dele caiu bastante quando ele teve essas falhas pontuais. Teve até no clássico contra o São Paulo, uma falha que ficou bastante marcada num gol do Pato. Então é algo que vale ali ficar de olho, então, essa questão, essa parte mais mental do atleta. Bom, Felipe Aguilar, 27 anos, um cara que foi campeão da Sul-Americana, né, da Libertadores pelo Atlético Nacional, então tem um currículo aí em termos de conquista importante. Ele foi protagonista até nas duas conquistas, né, especialmente lá atrás ainda com o Osório. Ele era um jogador ainda mais importante, depois com o Reinaldo Rueda, até é titular daquela campanha da Libertadores, até as semifinais, e depois se lesiona. E você, que está assistindo a gente, que está acompanhando o canal do De Olho no Jogo, concorda? O Felipe Aguilar, ele tem um pouquinho das duas coisas, é um bom jogador, mas está caro? Você acha que vale o investimento? Deixe seu comentário, deixe o like aí no nosso vídeo e também se inscreva no canal, é importante para você deixar o canal ainda mais importante, ainda mais relevante, e a gente promete que agora vai ter uma sequência maior, uma rotina maior de vídeos, né, André? É, isso aí, a gente deu essa pausa até por tudo que aconteceu, né? Aconteceu numa rotina de todo mundo, então surpreendeu a todos, mas agora a gente vai estar aí pelo menos com 2, 3 vídeos por semana. Valeu, Piva. Valeu, um abraço a todos e fica novamente o pedido aí para que todo mundo se cuide. A pandemia não é pouca coisa, não. Vamos levar a sério, que facilita aí para a gente resolver o quanto antes esse baita problema que apareceu na sociedade mundial. Álcool gel, hein, rapaziada? Não precisa estocar em casa, não precisa também comprar um monte de papel higiênico, não é isso que vai resolver, mas é importante a utilização, tenha um sempre do lado aí para se cuidar. Beleza? Então, De Olho no Jogo, volta com o próximo vídeo. O próximo, André, vamos tentar fazer naquela churrasqueira do Daniel ali. Bora. Podem vir, estão convidados, podem vir. Valeu, rapaziada. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu.